Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo. Na igreja, provavelmente, essa pessoa ia ser taxada como alguém que não é espiritual. Irmão, a gente não fala sobre isso abertamente. Primeiro, para não escandalizar. Segundo, para que isso não motive pessoas que já têm esse tipo de pensamento. Mas a cada ano aumenta drasticamente o número de pastores que se suicidam por conta do peso do ministério. Alguns tiram a própria vida porque não se sentem confortáveis para compartilhar com a sua comunidade de fé que tem enfrentado problemas emocionais. Por quê, pastor? Porque não falamos sobre isso. E algumas pessoas acham que um problema emocional, o centro das suas emoções, e por conta da sua quantidade de fé para romper. Tem uma frase que eu amo, o Arquíloco, ele diz o seguinte: nós não subimos ao nível das nossas expectativas, nós sempre descemos ao nível do nosso preparo. E o que eu tenho percebido é que a gente não sobe, a gente não vive avivamento segundo o nível da nossa expectativa em sermos avivados. A gente vive avivamento segundo o nível da nossa vulnerabilidade em sermos tratados. O Evangelho só vai tratar a área que você é vulnerável para que ele trate. Isso aqui é um exemplo claro disso. Quando Jesus ele é colocado diante daquele homem da mão mirrada, a Bíblia diz que ele pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem, ele mostra a mão doente, ao invés de mostrar a mão dele que era saudável. Bom, eu creio que esse encontro simboliza o motivo pelo qual muito ele te viu completo quando te fez. Esse mesmo Deus não abre mão de perguntar para a criação: o que queres que eu te faça? Você sabe por que essa pergunta ela é feita? Porque a vulnerabilidade é um passo para que eu viva o meu milagre. Por isso que quando a Bíblia fala sobre o secreto, a direção que Deus nos dá é: fecha a porta do teu quarto, busca o teu Deus em secreto e Ele o recompensará. Tiago diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Deus se aproximará de nós. A Bíblia fala o tempo inteiro que a gente precisa ser vulnerável. A palavra diz que o coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Irmãos, olha para mim. Se a gente não falar sobre a saúde das nossas emoções, vai ter muita gente frustrada com a jornada de fé, porque vai ver promessas que não se cumprem, portas que não se abrem, milagres que não acontecem. Você tem fé para crer. O que pode estar roubando de você o milagre, a promessa, o romper? Talvez seja só uma cosmovisão equivocada, talvez seja um sofisma, um pensamento equivocado a respeito de quem Deus é ou como Deus se move. Existem cadeias emocionais que têm prendido mais pessoas do que cadeias espirituais. Porque é muito mais fácil a gente dizer que o nosso problema é demônio do que assumir que o nosso problema pode ser caráter. É muito mais fácil a gente dizer que o nosso problema é espiritual do que assumir que talvez o nosso problema seja emocional. Talvez seja a ausência de autoanálise, de autoconhecimento. Talvez seja a ausência da gente permitir que o Senhor sonde o nosso coração e mostre quais emoções que estão doentes. Alguém está comigo? Diga amém. Tem pessoas que não conseguem romper porque não conseguem perdoar. Deve ter ouvido essa frase: falta de perdão é um veneno que a gente toma acreditando que vai matar o outro. Eu conheço líderes que não conseguem perdoar. Ministram ceia, falam sobre redenção, não liberam perdão para ninguém. Eu conheço pessoas incríveis em várias áreas da sua jornada de fé, mas não conseguem perdoar. Irmão, a gente acreditou em algum momento que o perdão tem a ver com o passado, mas o perdão na verdade tem a ver com o futuro. A ausência de liberação de perdão para alguém no meu passado rouba de mim a liberalidade para romper no meu futuro. Tem gente que está doente nas suas emoções. Deus, por que as coisas não acontecem? Filho, porque do seu coração provém as fontes de vida. Cuida bem dele. Quando as minhas emoções estão saudáveis, as minhas motivações se tornam saudáveis. Quando as minhas emoções estão saudáveis, as minhas reações se tornam saudáveis. Quando o meu coração está saudável, eu estou menos preocupado com o que pensam, eu estou menos suscetível ao que acham, eu estou menos dependente de quem me aprova. Irmão, você pode perceber, toda pessoa bem resolvida
ela não está tão preocupada com o que acontece com o seu exterior. Por quê? Porque ela é bem resolvida por dentro. Eu lembro de uma série que eu preguei em Miami, eu acho que eu falei um pouco sobre isso em algum momento aqui na nossa igreja, sobre grandeza. E uma das chaves que Deus me deu é que a grandeza mora dentro de pessoas bem resolvidas. Quem pisa no seu pé, vou dar um exemplo básico aqui. Desculpa, desculpa você. Alguém te calunia, ele não sabe o que está falando. Alguém te persegue, ele é imaturo, ele vai aprender. Eu quero chegar nesse nível de grandeza, porque o que o mundo me ensinou é que um homem forte é um homem que ele é impulsivo, ele é explosivo, ele é quase que irracional, ele é visceral, ele é sanguíneo. Eu confesso que em algum momento da minha vida, como diz o Luiz Hermínio, eu não era nem mais sanguíneo, eu era hemorrágico pingando. Mas caminhar com homens de Deus que tinham o fruto do Espírito começou a me dar nojo de quem eu era. Eu comecei a ter vergonha de quem eu era. Eu estou sendo muito vulnerável, eu estou abrindo isso aqui, irmão, longe de estar numa estatura perfeita, mas eu estou muito distante de quem eu já fui um dia. Então eu não estou dizendo para você que eu estou pronto, mas eu estou sendo muito vulnerável para dizer que é para esse lugar que eu quero caminhar. Eu quero caminhar para esse lugar em que as coisas não me afetam, em que as pessoas não me afetam, em que os ruídos não me afetam. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, quem Deus diz que eu sou, como Ele me chama, como Ele me trata, o que Ele tem para mim, as promessas que eu carrego. Alguém comigo aqui nessa manhã? A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito como sendo algo desejável. Inclusive, é uma das expressões do novo nascimento. Alguém que carrega o fruto do Espírito tem domínio próprio, mansidão, temperança, bondade, longanimidade. E uma das pessoas que mais me constrangeu no meu discipulado foi o meu sogro, porque o meu sogro ele é o oposto de tudo que eu era. Eu era explosivo, eu era impulsivo, e meu sogro é manso. E eu lembro que o discipulado que ele fez comigo é muito parecido com o do mestre Miyagi. Alguém lembra do mestre Miyagi? Daniel San estava fazendo algumas coisas que pareciam não ter nada a ver, e no final tudo se encaixa. Esse era meu sogro. Meu sogro, ele percebeu que se alguém me interrompesse uma vez, eu ficava chateado. Se alguém me interrompesse duas, podia ser quem fosse, podia estar onde estivesse, eu não voltava a falar o que eu estava falando. Eu ia falar sobre o presidente, mas o presidente também. Se alguém importante para mim me interrompesse, eu ia falar assim: não, tudo bem. Segunda interrupção, eu ia falar: desculpa, eu não vou voltar a falar. Não, cara, me perdoa, interrompi sem querer. Não, vamos para outro assunto. Esse assunto eu não falo. Eu achava que isso era firmeza, eu achava que isso era autoridade, eu achava que isso era. E aí o que meu sogro fez? Meu sogro começou a me interromper em tudo e qualquer. Ele me interrompia tanto que eu acho que se eu tivesse pedido algo para um garçom, ele me interrompia no meio do pedido da comida. Eu quero um filé mignon, por favor. Garçom, com licença. Aí aquilo começou a mirar. Eu lembro que eu comecei a ficar revoltado. Eu falava com o Kezinho: seu pai não é normal. Juro, eu lembro de uma cena que eu estava no banco de trás com a Kezinha, meu sogro dirigindo. Ele leu uma frase no adesivo do carro da frente e ele repetiu por uma hora aquela frase. E aí depois de algum momento eu falei para a Kezinha, eu falei: seu pai realmente não é normal, seu pai tem um problema. E eu falei com zelo, tá? Eu falei sério, eu falei: seu pai tem um problema. Você vai cuidar disso. Porque todo mundo que tem um problema e não tem consciência do problema acha que o problema é do outro. Até que um dia você desperta e você percebe que o problema é você. Tem gente que já mudou de 5 igrejas, nenhuma igreja é boa. Não, talvez você que não esteja bom o suficiente para ver a bondade naquilo que você já está vivendo. O último pastor não pregava bem, o outro era muito controlador, o último era isso, o último era aquilo. A última igreja o louvor não era bom, a palavra não era boa, o kit não era bom. Você conhece alguém assim? Nenhum relacionamento é bom, nenhuma empresa é boa, nenhum trabalho é bom. Às vezes o problema seja a gente, e eu entendi que o problema era eu. E aí eu virei uma chave. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Eu falei: eu preciso governar o meu ímpeto, senão qualquer pessoa vai me governar. Espírito. Eu lembro que eu falei: quer saber, eu vou perseguir isso. Eu vou ser um cara com domínio próprio. E aí meu sogro, ele me interrompia e eu falava: vai lá, sogro, pode falar. Ele interrompia a segunda vez: não, fica à vontade, sogro. E a terceira e a quarta, aquilo começou a me dar uma alegria, porque eu falei: uau, o Espírito de Deus está me dominando, ninguém mais vai me dominar. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo ainda? Diga amém. Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados
os puros de coração, pois eles verão a Deus. Jesus está pregando o sermão da montanha, ele está falando sobre as bem-aventuranças, ou seja, ele está falando sobre princípios que se você cumprir, você vai ser bem-sucedido, abençoado. Bem-aventurado significa isso, bem-sucedido, próspero, abençoado, feliz. Por isso que algumas versões a Bíblia diz, felizes são, bem-aventurados são. Jesus está dizendo algo que é tão sério, irmão, verei a Deus na próxima. Outros, teologicamente, acreditam que essa é uma promessa futura, mas também uma promessa para os dias de hoje. Ou seja, eu vou ter clareza em relação a quem Deus é, eu vou poder discerni-lo, eu vou poder experimentá-lo, e na vida futura também, porque a salvação é uma garantia de vida eterna para mim. A verdade é que, independente da linha teológica, irmão, em todas elas há um entendimento. A pureza do nosso coração nos dá acesso a ver Jesus, a enxergar Jesus, a experimentar Jesus. Esse é o momento que normalmente a igreja celebra. É uma coisa que a gente persegue, parece ser boa, né? Quando eu li parecia ser boa, eu falei, uau, eu vou poder ver a Deus. Amém? Vocês são muito autênticos, vocês são muito espontâneos. Pureza, seu significado vem do latim puritas, puros, puro. Tem origem no grego, pi, significa fogo, ou purificado pelo fogo. A pureza que Deus propõe para a sua igreja é uma pureza que vem purificada pelo fogo. É por isso que a gente enfrenta processos, é por isso que a gente enfrenta calúnias, é por isso que a gente enfrenta perseguições. Porque a pureza que Deus tem para o nosso coração, ela não nasce da noite para o dia. Homens não são transformados em homens da noite para o dia. Meninos viram homens ao longo de processos. É através do deserto, é da humilhação, é da falta, é da escassez, é através da perseguição. A Bíblia diz que todas essas coisas geram em nós algo eterno que pesa mais do que todas elas. Transforma meninos em homens. As crises, desertos, lugar da vergonha, o que Deus tem para nós é a dupla honra. Lugar da humilhação, o que Deus tem para nós é a redenção, a exaltação. Nosso coração ele é purificado à medida em que ele é testado, irmão. Porque você, guarda isso, você só é promovido numa área em que você foi testado. Abraão é considerado o pai da fé, mas ainda assim o coração dele foi testado. Deus pede para que ele entregue o único filho que ele tinha, o que ele mais amava. Irmão, a história diz que Abraão tem 2 filhos. Um é fruto de uma precipitação e outro é fruto de uma promessa. Então, para que não haja chance de Abraão fingir que não entendeu o que Deus pediu para ele, Deus é específico e Deus fala para ele, Abraão, pega o teu único filho, aquele a quem você ama, e me entrega a ele. Irmão, Deus está sondando o coração de Abraão. Por quê? Porque ele vai se tornar o pai de multidões, o pai de gerações, o pai da fé. Antes de toda a nova patente que o Senhor nos dá, Deus sempre sonda o nosso coração. E se ele for puro e aprovado, você recebe de Deus uma nova patente, novos níveis, uma nova unção, novas portas, novos milagres, uma nova porção, nova autoridade. A sua voz, ela ecoa mais alto. Quando você fala, algo acontece. Mas isso acontece quando o nosso coração é provado, quando ele é aprovado. Vai comigo, diga: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Agora declara com autoridade: diga, eu sou bem-aventurado. Diga, eu sou abençoado, porque eu verei a Deus. Talvez essa não seja uma mensagem de conferência de avivamento, mas daqui a alguns anos eu vou ter que prestar contas do meu púlpito para essa igreja. O que o Senhor vai perguntar para mim não é a quantidade de mensagens que eu preguei ou o quanto a gente ficou animado enquanto eu pregava. O que o Senhor vai cobrar de mim são os frutos do que a gente pregava. Sabe uma das coisas que tem me consumido muito até hoje? Eu não sei amanhã, não sei mês que vem, mas até hoje, julho de 2023, eu não tenho sido acometido por problemas de pânico ou de depressão, e eu tenho conseguido lidar muito bem com a ansiedade, até hoje. Mas eu já perdi a conta do número de pessoas que eu amo que têm sido saqueadas das suas emoções, por conta de problemas emocionais. Eu já perdi a conta do número de líderes, amigos, homens de Deus, apaixonados por Jesus, tem paralisado seu ministério ou até desistido dele por causa de pânico, medo, ansiedade,
angústia. Irmão, eu já perdi a conta do número de caras com potencial incrível, mais potencial do que eu, mais unção do que eu, mais fundamento bíblico do que eu, que desistiram porque as suas emoções não eram saudáveis, e isso sempre fazia com que eles se auto-sabotassem. Sabe, o que eu estou pregando hoje é tão importante quanto o nosso entendimento a respeito de fé, o avivamento, porque se você tiver fé para crer no milagre, mas os seus pensamentos te fizerem desacreditar dele, você até começa, mas você nunca termina. Tem gente que dá o primeiro passo porque crê que Deus vai fazer, mas no meio do caminho a sua mente começa a fazer você duvidar se de fato ele vai fazer. Você dá o primeiro passo, eu vou para a igreja, vai acontecer. Aí no meio do culto você já está assim, cara, quer saber? O que eu estou fazendo, cara? Não tem jeito, a porta não vai se abrir, meu casamento já era, não vai acontecer. Isso não é para mim, o milagre só acontece com o outro. São tantos pensamentos que tentam roubar da gente a nossa fé. E é por isso que a gente precisa, sobre todas as coisas, guardar o nosso coração. Porque quando o meu coração está saudável, não há impedimento para aquilo que Deus quer fazer. Uma das primeiras coisas que acontece quando os nossos pensamentos não estão em ordem é que a gente começa a duvidar da nossa fé. Deus diz que vai fazer, eu começo a duvidar se ele vai de fato fazer. Deus diz que vai cumprir, eu começo a duvidar se de fato ele vai cumprir. Deus diz que vai abrir, eu começo a duvidar se ele vai abrir. Mas eu queria te dar um conselho prático para a sua jornada de fé. Quando uma dúvida tentar roubar de você a tua firme convicção, duvide da sua dúvida, mas não duvide da sua fé. A gente normalmente duvida do que Deus prometeu, mas a gente não duvida de sentimentos, irmão. Sentimentos são só sentimentos, eles passam. Mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Vamos ser sinceros, não é loucura? A gente duvida do que saiu da boca de Deus, mas muitas vezes a gente aceita como uma realidade pra gente uma opinião que saiu da boca de alguém. Tem gente que tem mais fé na opinião dos homens do que nas promessas de Deus. Alguém disse, você não vai dar em nada. Isso te feriu desde a tua infância. Isso criou uma marca, isso criou um peso, isso criou uma angústia, isso criou uma crença. Irmão, não importa se disseram o que você seria, Deus já disse o que você vai ser. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Alguém comigo aqui? Eu sei quem você é, eu te chamo pelo nome, eu conheço os teus passos. O Deus que te fez quando nada existia. O salmista diz, todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro antes de qualquer um deles existir. Então quando a dúvida bater a porta, deixa Jesus abrir e dizer, já está ocupado. Irmão, eu vivi um crescimento diferente do Brasil em todas as capitais. Fizemos uma cruzada aqui em Interlagos. Enquanto acontecia a Fórmula Porsche, a gente estava fazendo uma cruzada de avivamento em Interlagos. No dia seguinte, o prefeito de São Paulo convida para tomar um café e ele pede para que a gente ore pela cidade de São Paulo. Fazemos uma cruzada em Brasília. O filho do presidente na época aparece lá do nada. Ele assiste a cruzada, ele é impactado e convida para conhecer o Planalto no dia seguinte e tomar um café com o pai dele. Irmão, ali eu entendi algo. Deus está abrindo as portas da nação, porque em todos os lugares que a gente tem profetizado, os chefes de estado têm aberto as portas. Agora você vai entender onde eu vou chegar. O pastor vai entrar agora em política. Não. Quero me expor. É normal quando você vive algo tão grande, tão rápido, tão forte, você enfrentar algo no dia que você só para ministrar cura, você está doente. No dia que você só para ministrar fé, algo dentro de você quer gerar medo. Tem dia que você sobe aqui para falar sobre uma visão. O temor dentro de você está o tempo inteiro. Você entendeu certo, a visão é essa, é para esse lugar, porque quando o líder acerta, a glória é de Deus. Mas quando a gente erra, a culpa é nossa. Se aluga esse prédio e a gente não consegue pagar, o pastor, ele se empolgou, o pastor é menino ainda, ele é empolgado, ele é deslumbrado. Agora se a gente consegue avançar, glória a Deus. Irmão, se a gente não tiver um coração saudável para lidar com as pressões, a gente sucumbe no meio da jornada. Mas uma coisa é certa, se você quer viver em Deus grandes coisas, você vai precisar guardar o teu coração para enfrentar grandes pressões. Quanto maior a visão, maior a resistência. Quanto maior a promessa, maior a retaliação. Quanto maior a porta, maior são os gigantes diante dela. E é por isso que a Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Imagina o quão frustrante seria você trabalhar tanto para chegar em um lugar e quando chegar lá não conseguir usufruir porque a
sua mente está tão cansada que você perdeu o prazer até na conquista. Vou ter que encerrar, eu só tenho mais 8 minutos de mensagem. Mas em algum momento, amém, vocês são incríveis. Em algum momento talvez eu traga aqui a série Ladrões de Alegria. Eu preguei ela lá em Miami algum tempo atrás. Ladrões de Alegria. Eles tentam parar você antes de começar. O inferno sempre tenta parar uma revolução antes dela nascer. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim comigo. Com certeza foi assim com você. Foi assim com o seu casamento, foi assim com o seu ministério. Quando o inferno não consegue parar a gente antes de começar, ele tenta parar a gente durante a jornada. Quando o desânimo vem, é quando as opiniões vêm, é quando os levantes vêm. Agora, sabe o que é louco? Eu tenho percebido isso nos últimos anos. Tem muita gente que conseguiu vencer os ladrões da alegria no início, vencer os ladrões da metade, mas porque não guardou o coração, perdeu a alegria no final. Tem gente que está onde sempre sonhou estar e não consegue se alegrar. Tem gente que vive sonhos ministeriais que pareciam impossíveis há algum tempo atrás e não consegue nem usufruir de tudo que conquistou. Irmão, a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Pastor Márcio sempre fala, como termina é que conta. Se a gente tiver muito ânimo para começar, mas não guardar o nosso coração, a nossa mente vai estar exausta no final. Se a gente tiver com muita fé para começar, mas a gente não guardar o nosso coração, a gente pode desistir na metade. O que eu vim aqui nessa manhã profetizar sobre você é que a qualidade dos seus pensamentos vai estar alinhada à quantidade de fé que o Senhor depositou sobre você. Você vai ser um homem de fé e o seu coração vai ser saudável. O Senhor vai sondar o nosso coração e Ele vai ver pureza em nós, porque como diz a palavra de Deus, felizes são os de coração puro, porque eles verão a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus alinhando o nosso coração nesses dias, Deus, Ele trazendo a nossa consciência daquilo que falta. Se existe algo desalinhado, se existe algo que não alegra o coração de Deus, Ele vai remover com as próprias mãos pensamentos que não glorificam a Deus, pensamentos que não nos santificam, pensamentos que nos sabotam, que nos diminuem, que nos desanimam, pensamentos de morte, pensamentos de falta. Feche teus olhos, deixa eu profetizar sobre você. Eu profetizo em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de confusão, todo espírito de divisão, tudo que tem roubado você, saqueado você, desanimado você, paralisado você, saindo de cena agora em nome de Jesus. A palavra de Deus, a vida de Deus não divide espaço com ninguém. Se a vida de Jesus chegou, a morte precisa sair. Se os pensamentos de Deus chegaram, os pensamentos de morte precisam sair. Se os pensamentos de prosperidade chegaram, os pensamentos de escassez precisam sair, porque Deus não divide espaço com ninguém. Eu profetizo em nome de Jesus, da ponta da sua cabeça à planta dos seus pés, um bálsamo sendo derramado nessa manhã, pensamentos sendo desacelerados, pensamentos suicidas. Se alguém aqui nessa manhã entrou com pensamentos suicidas, eu profetizo em nome de Jesus, eles cessando agora em nome de Jesus. O Senhor trazendo à sua memória aquilo que te dá esperança. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a profetizar, você vai voltar a crer, você vai voltar a se mover em fé, você vai dormir sem precisar de remédio para dormir, você vai acordar sem precisar de energéticos ou remédio para se mover. Você e a sua casa viverão um avivamento em todas as áreas da sua vida. Pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte. Alguém recebe isso, pelo amor de Deus? Você pode celebrar Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Romanos 12 diz assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode declarar com autoridade, diga: eu e a minha casa vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou liberar 3 chaves bem rápido pela tua vida. Guarda isso. Coração saudável governa as emoções.
coração saudável, governe as suas próprias emoções. Segunda chave: Deus está mais interessado em como você está do que como as coisas estão. Todas as vezes que o Senhor redimiu uma geografia é por conta de um povo que estava ali. Todas as vezes que Deus fez algo em um lugar é por conta de um povo que estava ali. Eu lembro de algo que eu vi sobre a Bethel, que explodiu a minha mente. O Chris Valentin estava orando, e ele começou a perguntar para Deus: Deus, por que você escolheu Redding? Essa cidade fica na Califórnia. Eu estive lá alguns anos atrás. Eu estive lá no ano em que Deus me tirou do leito de morte. Eu fui visitar a Bethel, eu fui na Open Heavens, uma conferência que eles fazem lá. E é uma cidade, irmão, tão pequena, ninguém conhece, ninguém sabe onde fica. Essa cidade só entrou no mapa na América por conta da Bethel. Tem muita gente que só sabe que essa cidade existe porque a Bethel existe. Ele começou a perguntar a Deus: por que você escolheu esse lugar? Por que você escolheu esse lugar? E um dia, no secreto dele, Deus falou com ele: eu nunca escolhi esse lugar. E o Johnson escolheu esse lugar. Eu escolhi um lugar de oportunidade. Tem gente que veio para São Paulo porque São Paulo é um lugar de oportunidade, mas quem vive em busca de oportunidade, agora nós não somos aqueles que se movem debaixo de oportunidade. Nós nos movemos debaixo de uma palavra. Se o Senhor disser vai, a gente vai. Se o Senhor disser fica, a gente fica. Se o Senhor disser começa, a gente começa. Se o Senhor disser pare, a gente precisa parar. Se o Senhor disser abra, a gente vai abrir. Se o Senhor disser não force, fui eu quem fechei, a gente não pode forçar. Porque é melhor uma porta fechada por Deus do que forçar uma porta que foi fechada por Ele. Irmão, guarda isso. É melhor uma porta fechada pelo Senhor do que tentar abrir uma porta que foi fechada por Ele. Qual o motivo de eu sair? Posso escolher o lugar mais rico? Pode. Eu posso escolher o lugar que tem mais fontes de água? Pode. Por quê? Porque eu não dependo dos lugares. Os lugares se tornam aquilo que eu sou. Eu sou a bênção, eu sou a provisão, eu sou a promessa. Eu carrego a promessa de Deus, eu carrego a vida de Deus. Os lugares de deserto florescerão, os lugares áridos prosperarão, os lugares de escassez superabundarão. Por quê? Porque eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Alguém está comigo? Diga amém. Terceira chave: as tempestades que acontecem do lado de dentro são mais decisivas do que as tempestades que acontecem do lado de fora. Então guarda isso. A gente pegar todos os navios, desde as caravelas, ou qualquer outro tipo de embarcação, que já navegou pelos oceanos ao longo de toda a história, todos tiveram a mesma quantidade de água envolvecida. Por que alguns afundam e outros exploram? Porque o que afunda o navio não é a quantidade de água que encerra, é a quantidade de água que entra. Na nossa jornada, o que vai definir a nossa história não é a quantidade de caos ao nosso redor, ou de ansiedade ao nosso redor, ou de problemas ao nosso redor. O que vai definir a nossa história é como que está o nosso interior. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, diz a palavra. Nosso interior é o que define a nossa história. Se você crer e não duvidar, se você confiar e não desistir, se você avançar e não olhar para trás, se você colocar a mão no arado e não retroceder, irmão, tanto faz como as coisas estão, porque você carrega uma palavra de Deus. Você é o sonho de Deus. O Senhor sonhou você, o Senhor desejou você, o Senhor desenhou você, o Senhor redimiu você, o Senhor abençoou você. É Ele quem faz todas as coisas. Alguém está comigo? Diga amém. 2 Coríntios 10, 3 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Guarda isso, irmão. Coração saudável é um pré-requisito básico para viver a plenitude da vontade de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 4, 7. A paz de Deus, recebe isso em nome de Jesus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro,
mais vale controlar o seu espírito do que conquistar toda uma cidade. Eu vou finalizar aqui. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? De verdade. Quando a gente fala de pureza, irmão, olha para mim. A pureza do nosso coração não é uma coisa que a gente precisa perseguir para que os outros vejam ou para que os outros saibam. A pureza do nosso coração a gente precisa perseguir para que Deus saiba. Porque naquele grande dia, a Bíblia diz que Ele vai olhar para a gente, Ele vai dizer: servo bom e fiel. E para outros Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Irmão, isso é muito sério. Quando a Bíblia diz que os de puro coração verão a Deus está dando uma garantia. Se a gente conseguir até o final da nossa jornada manter o nosso coração puro, as nossas mãos limpas, existe uma morada preparada para a gente. A gente tem falado muito nos púlpitos sobre promessas e milagres, mas a gente precisa voltar a falar do céu. Porque a nossa história acaba em algumas décadas, mas existe uma palavra de vida eterna para nós. Como Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para quem são as palavras de vida eterna? Para aqueles que perseveram e mantêm o seu coração puro e as suas mãos limpas. Para quem são as palavras de vida eterna? Não é para aquele que nunca se suja, é para aquele que sempre se lava. O pastor Márcio, ele fala algo poderoso: santo não é aquele que nunca se suja, santo é aquele que sempre se lava. Irmão, talvez você está me ouvindo aqui nessa manhã e você tem enfrentado pensamentos, sejam quais forem. Para alguns é pensamentos de desistência, pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Para outros talvez sejam pensamentos que têm roubado a tua ansiedade. A pornografia, coisas que você vê e a sua esposa não tem ideia que você vê, coisas que você pensa e os teus filhos não têm ideia de que você pensa. Irmão, o nosso coração é uma terra que o homem não anda, mas a verdade é que Deus sonda os nossos corações e Ele sabe o que a gente sente, o que a gente pensa. O Senhor sabe o que tem a nossa atenção, o Senhor sabe o que brilha os nossos olhos. Lembra daquela passagem do jovem rico? Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz que Jesus, ele é abordado por um jovem rico. O jovem fala: o que preciso fazer para caminhar com você, para herdar o teu reino? Estou parafraseando aqui. Jesus fala: vejo que você é justo, você cumpre toda a lei, vende tudo que você tem, me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem sai triste porque tinha muitos bens. Mas a gente vê Jesus tendo encontro com outros homens que tinham provavelmente até mais do que aquele jovem. Nunca pediu para que eles vendessem o que tinham. Então guarda isso, irmão. Não é uma doutrina. Jesus não tem problema com riqueza. É algo específico. Aquele jovem tinha um problema com ela. Então o que Jesus está fazendo basicamente Jesus, como alguém onisciente que sabe toda a história, sabe que em algum momento as riquezas daquele jovem roubariam o coração dele. O que ele está dizendo é: para que as riquezas não te roubem de mim um dia, abre mão delas hoje. Para que as riquezas não te roubem de mim um dia, abre mão delas hoje. Por que os nossos pensamentos eles são tão perigosos? Porque tem coisas que parecem que não têm importância hoje, mas elas podem roubar o nosso coração de Jesus um dia. As sugestões, irmão, que o inferno usa são muito sutis. O que roubou a criação do jardim foi uma sugestão. A serpente falou: olha, se você comer do fruto, você vai saber o que Deus sabe, você vai se tornar como Deus é. As sugestões fazem parte de uma agenda que tem tentado roubar a pureza dos nossos filhos hoje. Aconteceu numa emissora famosa, eu não sei, até algum tempo atrás era a quarta maior emissora do planeta, não sei em que posição está hoje, mas fizeram um chá de revelação em uma novela, no horário nobre. E quando estouraram o chá de revelação, a cor era branca. E aí os personagens disseram: bom, o importante é que o coração dele está batendo, ele é saudável, mas o sexo dele, ele vai escolher quando ele crescer. Algo que nos assustaria 10 anos atrás começa a soar como sendo normal hoje. Irmão, guarda isso. Se tudo que o inferno tem feito sugerir e saquear a nossa pureza, os nossos princípios o tempo inteiro, porque o inferno sabe que se o nosso coração se perder, toda a nossa história se perdeu. Você está comigo? Eu quero orar com você. Fica de pé no teu lugar. Eu quero profetizar sobre você. Você não vai ser conhecido só como um homem de fé, mas você vai ser conhecido como um homem de coração puro. Os seus filhos
e os filhos dos seus filhos, eles viverão promessas a respeito do posicionamento que você vai ter nesses dias. Eu oro, feche teus olhos em nome de Jesus, por um avivamento pessoal. Eu oro por um avivamento individual. Eu oro para que o Senhor, Ele tenha misericórdia de nós, e para que o Senhor possa derramar sobre nós, no dia mau, um bom ânimo. Eu oro para que o Senhor possa derramar sobre a nossa mente um bálsamo. Eu oro para que tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, tudo aquilo que tem nos roubado de Deus, seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o Senhor venha sobre nós, não só trazendo um avivamento nas nossas igrejas, mas trazendo uma atenção na nossa mente e nos nossos pensamentos. Homens com coração segundo o coração de Deus, mulheres com coração segundo o coração de Deus, jovens com coração segundo o coração de Deus, crianças com coração segundo o coração de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que venha sobre nós como uma onda de avivamento, removendo todo sofisma, toda cadeia emocional, todo pensamento contrário ao teu, tudo que rouba a nossa santidade, tudo que rouba a nossa alegria, tudo que rouba a nossa firme convicção, tudo que rouba o nosso ânimo. Nós damos uma ordem que bata em retirada agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Jesus, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de futuro e não pensamentos cativos ao passado. Se alguém aqui nessa manhã não conseguia liberar perdão, Pai, eu oro para que esse domingo marque o início de um novo tempo. Tudo que tem amargurado você, que tem prendido você, tudo que tem entristecido você, tudo que tem tornado você cativo, nós damos uma ordem que cesse agora em nome de Jesus. Que cesse agora em nome de Jesus. Igreja, se você ora em línguas, ora em línguas. Pastores, eu preciso de vocês. Eu não sei se só eu percebo isso, mas existe uma resistência aqui, e todas as vezes que o inferno tenta se opor é porque algo sobrenatural vai acontecer. Os que estão visitando são visitantes, os que estão dormindo, mas os que estão posicionados, posicionem-se, abra sua boca, profetize. Você não é um espectador, você afeta a história, você cria a atmosfera. Você não vai ficar assistindo. Vamos, igreja, isso, abra sua boca. Pastores posicionados em nome de Jesus, intercessores posicionados em nome de Jesus, voluntários posicionados em nome de Jesus. Acorda, desperta e resplandece. Desperta e resplandece. Desperta e resplandece. Abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e profetiza. Fale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. É tempo de avivamento, é tempo de despertamento, é tempo de sonhar, é tempo de se mover, é tempo de descansar, é tempo de confiar. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.